Se você está com a extração dentária marcada e tem algumas dúvidas a respeito do procedimento, fica aqui que eu vou falar 10 coisas que vão esclarecer esse momento antes da cirurgia e o pós-cirúrgico, todos os cuidados que você deve tomar. Fica aqui nesse vídeo. Dica, vou falar dica, tá, gente? Então, dica número 1, procurar um bom profissional. Um profissional que seja especializado em cirurgias orais menor, que são as extrações dentárias, tá? E, de preferência, um profissional que seja indicado por alguém que já fez um procedimento com aquele profissional e possa indicar para você esse profissional. Número 2, né? Eu falei que, assim, você está com a extração marcada, mas para você chegar nesse ponto de ter que extrair um dente, é bom que você passe primeiro por uma avaliação com um profissional especializado, porque aí ele vai ver se realmente você precisa fazer a isodontia, né, que é a extração daquele dente, se não tem jeito mesmo de salvar, né, como a gente chama, salvar aquele dente com um canal, uma prótese fixa, etc, né? Mas para chegar nesse ponto da extração, você tem que ter passado por uma avaliação com um profissional especializado, ok? Número 3 é que o profissional, o dentista, cirurgião, dentista especializado nesse tipo de cirurgia, ele vai ter que fazer uma anamnese. O que é isso? Um questionário sobre você, sobre a sua saúde, saber se você tem algum problema de saúde ou não, se tem pressão alta, pressão baixa, diabetes, se tem algum outro tipo de problema de saúde, porque tudo isso pode influenciar na hora do procedimento, né, do processo cirúrgico. Então, essa anamnese bem detalhada, o cirurgião dentista terá que fazer com você, ok? Número 4, é importante você ir bem alimentado para a cirurgia, tá? A cirurgia odontológica, dentária, ela é diferente de uma cirurgia médica em hospital, né, com anestesia geral, que a pessoa tem que ir em jejum. Então, a odontológica é diferente. Muitas pessoas acham que tem que ir de jejum para a isodontia, para a extração, né? Não, gente, você tem que ir bem alimentado, mas não muito cheio, né? Come algo saudável que te deixa bem, para que não ocorra casos de hipoglicemia no momento da cirurgia, que é o quê? Quando o açúcar no sangue baixa um pouco e você pode até ficar um pouco tonto, né? Então, não é para ir de jejum, pode ir alimentado, ok? Número 5 você vai precisar de alguns dias de repouso, ou seja, se você trabalha, estuda, né? Aí o cirurgião dentista tem que passar um atestadozinho ali. Se for uma cirurgia um pouco mais tranquila, em média 3 dias. Se for um pouco mais complexa, como no caso de exodontias de terceiros molares inclusos, semi-inclusos, que são cirurgias um pouquinho mais demoradas, ou seja, o dentista demora um pouquinho mais lá no procedimento, significa que você precisa de mais dias de repouso, tá? Então, geralmente, são de 3 a 5 dias de atestado ou de repouso, né? Se você não precisar de atestado. Número 6, aqui, né, na clínica, eu e os outros cirurgiões dentistas, sempre antes de alguma cirurgia, a gente mede a pressão arterial do paciente, certo? Então, é importante que haja essa medida da pressão arterial no momento da cirurgia, antes de começar. Porque, às vezes, o paciente pode estar com a pressão um pouco mais alta, ou por nervosismo, ou porque realmente ele pode ter hipertensão mesmo, e o dentista não vai saber, né? Porque a pressão alta, quando ela aumenta, ela é um pouco silenciosa. Não dá pra gente ver, né, que a pessoa está com pressão alta. Quando a gente mede a pressão, a gente vê, realmente está com pressão alta. Então, vamos ver, você precisa ficar mais tranquilo, respirar mais, ou então tomar um calmante, ou, né, a gente, dentista, pergunta muito se o paciente tomou o remédio da pressão direitinho, né? Então, a medida, né, resumindo aqui, a aferição, né, da pressão arterial antes da cirurgia é importantíssima. É um hábito, né, que a gente tem, uma coisa que tem que ser feita, né? Nem hábito, né, gente? É obrigatório. Antes da cirurgia, medir a pressão arterial. Okay? Número 7 quem tem algum problema sistêmico, né, tem que vir para a cirurgia medicado direitinho, tomando os remédios como de costume, né? Mas tem um porém. Quem tem alguma válvula cardíaca ou tem algum problema de saúde que precise tomar antibióticos antes, fazer a chamada profilaxia antibiótica, aí essa pessoa precisa, né, por orientação do cirurgião dentista, da cirurgiã dentista, precisa
precisa tomar alguns antibióticos, uma determinada grama de antibióticos uma hora antes do procedimento, tá? Então, isso tem que estar bem conversado. Isso a gente volta lá para a anamnese, né? Para saber se o paciente precisa de algum tipo de profilaxia antibiótica ou não, certo? Se precisar, tem que fazer. Ok? O número 8 é a dúvida, né? Gestante pode fazer extração dentária? Pode fazer exodontia, né? Gente, pode. Mas a gente tem que ver muito a questão do qual mês ela tá. Se dá para fazer, ao invés da extração, né? Dá para fazer um acesso endodôntico, extirpar a polpa, que é tirar toda a polpa, limpar e dar uma esperada, né? Ver se pode fazer essa extração depois dela ter o bebê. Mas assim, caso esteja tudo tranquilo, eu prefiro muito, né? E muitos cirurgiões dentistas recomendam as extrações em gestante no 4º, no 5º e no 6º mês de gravidez, ou seja, no 2º trimestre de gravidez, que é mais tranquilo, né? Não é naquele comecinho que o feto está se formando, nem no final que ela pode ter um parto prematuro, né? Então, mas assim, em relação à gestante, tudo tem que ser muito bem avaliado, porque eu só gosto de ir para a extração mesmo quando realmente tem que ir, mas se puder fazer uma urgência endodôntica para eliminar dor e tudo antes, aí tudo bem. Se não, se envolver abscesso, tem outras questões, né? Que depois a gente fala mais detalhado, tá bom? Em relação à gestante, mas se precisar, é feito sim, ok? Número 9 é aquela pergunta, a anestesia dói? Gente, aqui na clínica, comigo, com o Dr. Marcos Daniel, a anestesia não dói, porque a gente faz uma técnica, passa um anestésico tópico antes, tem toda uma técnica, tá? Que a gente faz com que a anestesia não doa. Então, se você vai vir fazer exodontia com a gente, extração com a gente, pode ficar tranquilo que a anestesia não vai doer. E o número 10 é aquela velha dúvida, né? A anestesia deixa a boca torta? A anestesia deixa a boca torta? É produção, a pergunta. Bom, tem essa sensação de que a boca está inchada, que está torta, né? Mas a anestesia ela dura mais ou menos de 1h30 a 2 horas, aí ela passa o efeito depois disso, tá? Então a anestesia não vai deixar a boca torta. Pode até deixar estranho, né? Você tem a sensação que está torta ali, mas não deixa, tá bom? Então, para encerrar aqui, se você tem dúvidas sobre os cuidados pós-extração, clica nesse videozinho aqui em cima, que vai aparecer no card, eu não sei se é aqui, aqui, em algum lugar, tá? E você vai ver o vídeo pós-exodontia, tá bom? E me sigam no Instagram, @doutora Carolina Paiva. Beijo! Tchau!